E se eu te dissesse que houve um momento em que nada existia, sem céu, sem terra, sem luz, sem tempo, nem mesmo o silêncio, porque até o silêncio precisa de som para ser percebido. Antes das estrelas nascerem, antes do primeiro amanhecer, antes de qualquer respiração, havia apenas o vazio absoluto. Nenhuma galáxia, nenhum átomo, nenhuma vida. A ciência chama isso de origem do universo. Mas a Bíblia descreve de um jeito ainda mais assustador. Ela diz que a Terra era sem forma e vazia, mergulhada em trevas profundas, como um abismo infinito. Imagine isso, um oceano de escuridão que não tem começo nem fim, frio, imóvel, morto. E então, algo se move. Não é luz, não é matéria, não é energia, é a presença de Deus. O Espírito pairava sobre as águas, como se observasse um mundo que ainda nem tinha sido criado. Como se o Criador estivesse prestes a quebrar o maior silêncio da história. Porque quando Deus decide falar, o nada não tem escolha senão obedecer. E o que acontece a seguir muda o destino de toda a existência. Então, no meio daquele vazio infinito, Deus falou. Não foi um grito, não foi uma explosão, foi uma ordem simples, direta, irrecusável. Haja luz. E de repente, o impossível aconteceu. A escuridão que dominava tudo começou a recuar, como se tivesse medo, como se soubesse que não podia competir com a voz do Criador. Um clarão rasgou o abismo. A primeira luz da história atravessou o nada, e o universo inteiro despertou. Não era apenas claridade, era vida nascendo, era o tempo começando a correr, era o primeiro dia sendo escrito. Pela primeira vez existia separação, luz e trevas, dia e noite, ordem, no meio do caos. Cada palavra de Deus moldava a realidade como um escultor molda o barro, sem ferramentas, sem esforço, apenas autoridade. O que antes era vazio, agora começava a ganhar forma. E se uma única frase foi capaz de criar a luz, imagina o que viria depois. O céu ainda nem existia. A terra ainda não tinha chão. Mas o plano já estava em movimento, porque quando Deus começa algo, nada pode impedir. Se você já sentiu que sua vida estava no escuro, comenta que haja luz aqui embaixo. E deixa seu like para continuar essa jornada desde o início de tudo. Depois que a luz venceu a escuridão, ainda havia caos, águas por todos os lados, sem chão, sem horizonte, sem direção. Como se o universo inteiro fosse apenas um oceano infinito e descontrolado. Nada firme, nada estável. Então, mais uma vez, Deus falou. E quando Ele fala, o caos se organiza. As águas começaram a se mover, como se mãos invisíveis as empurrassem para longe umas das outras. Parte subiu, parte desceu, e entre elas surgiu algo novo, algo que nunca tinha existido antes. O céu, um espaço imenso, aberto, respirável. Pela primeira vez, havia altura, havia profundidade, havia estrutura. O firmamento se estendeu como um véu gigante sobre o abismo, separando o que estava acima do que estava abaixo. Já não era mais confusão. Agora existia ordem. Imagine um momento, nuvens se formando, vapores subindo. O primeiro horizonte da história aparecendo. O cenário do mundo estava sendo preparado, como um palco antes do grande espetáculo. Mas ainda não havia terra para pisar, nenhuma montanha, nenhuma árvore, nenhum ser vivo. Era como se Deus estivesse montando o cenário, esperando o momento certo para colocar a vida em cena. E o mais impressionante, tudo isso, apenas com palavras, sem esforço, sem batalha, só autoridade absoluta, mas o chão ainda precisava surgir, e o que Deus faria a seguir transformaria aquele oceano eterno em continentes, vales e montanhas. O céu já estava estendido, a luz já brilhava, mas ainda não existia lugar para viver, só águas, águas por todos os lados. Então Deus falou novamente, e o impossível aconteceu outra vez.
As águas começaram a recuar, como se obedecessem a uma força invisível. Elas se afastaram, correram, se reuniram em grandes profundezas e lentamente algo começou a surgir. Primeiro, pequenas elevações, depois, rochas, montanhas rasgando a superfície, vales se formando. Pela primeira vez, havia chão, terra firme, um lugar onde pés poderiam pisar. Deus chamou a parte seca de terra, e as águas reunidas de mares. Agora o mundo tinha forma, mas ainda parecia vazio demais, silencioso demais, sem cor, sem vida. Então o Criador decidiu pintar o planeta. Do nada, o solo escuro começou a brotar. Pequenos pontos verdes surgiram, depois folhas, depois árvores gigantescas, florestas inteiras cresceram em segundos, sementes, frutos, flores, como se a própria terra estivesse respirando pela primeira vez. O cheiro de vida tomou o ar. O mar azul, o céu alto, o verde se espalhando por todo lado. O que antes era caos, agora parecia um paraíso sendo preparado. Mas ainda faltava algo. Quem pisaria nessa terra? Quem respiraria esse ar? Quem chamaria tudo isso de lar? A resposta estava prestes a surgir nas alturas do céu. A terra já tinha chão, os mares já tinham limites, as plantas já cobriam o mundo de verde, mas ainda havia um problema. A luz existia, mas não tinha fonte, não havia sol. Não havia lua, não havia estrelas. Era como viver em um dia eterno, sem relógio, sem direção. Então Deus decidiu organizar o próprio tempo e mais uma vez. Ele falou. No mesmo instante, o céu escuro começou a brilhar. Um fogo gigantesco surgiu no horizonte. O sol, quente, poderoso, imponente. Sua luz banhou a terra, aqueceu os mares, fez o mundo pulsar. Depois, quando a claridade diminuiu, outra luz apareceu, mais suave, mais silenciosa. A lua, guardando a noite como uma sentinela. E como se isso não bastasse, milhões, bilhões, trilhões de pontos luminosos começaram a surgir. Estrelas, espalhadas pelo firmamento como poeira de diamante, constelações nasceram, galáxias giraram. O universo inteiro ganhou profundidade. Agora existia dia, agora existia noite, agora existiam estações, ciclos, tempo, relógios celestiais marcando cada segundo da criação. O céu já não era vazio, era uma obra de arte viva, mas mesmo com toda essa beleza, ainda reinava o silêncio. Nenhum canto, nenhum passo, nenhuma respiração, um mundo perfeito, esperando por vida. E o próximo comando de Deus encheria os céus, os mares e a terra de movimento. O céu brilhava, a terra florescia, mas ainda havia silêncio, bonito, porém vazio, como uma casa pronta, sem ninguém morando. Então Deus decidiu preencher esse vazio, e quando ele falou, o planeta inteiro despertou. As águas começaram a se agitar, ondas se moveram como se algo estivesse nascendo lá dentro. De repente, formas cortaram o mar, peixes, cardumes, criaturas gigantes deslizando nas profundezas. Vida nadando pela primeira vez. Ao mesmo tempo o céu vibrou, sombras cruzaram o firmamento, asas se abriram, pássaros voaram, o primeiro canto ecoou pelo ar. O silêncio foi quebrado, o mundo ganhou som, mas Deus não parou. A terra começou a tremer levemente, o pó se mexeu, e do solo surgiram animais de todos os tipos, pequenos insetos, cavalos correndo, leões rugindo, rebanhos atravessando os campos, cada espécie única, cada detalhe pensado, pelos, escamas, asas, garras, não era aleatório, era perfeito. O planeta, que antes era vazio, agora estava cheio de movimento, cores e vida por todos os lados. Era como assistir ao nascimento de um mundo inteiro, em segundos, mas mesmo com toda essa criação, ainda faltava algo.
algo diferente, algo feito não apenas por palavras, mas pelas próprias mãos de Deus. Se você também sente que tudo isso não pode ser obra do acaso, comenta "Eu creio" e já se inscreve no canal para não perder a parte mais impactante da criação. Os mares estavam cheios, os céus cantavam, a terra se movia com animais por toda parte, mas Deus ainda não tinha terminado. Toda a criação parecia incompleta, como se o mundo fosse um palco, esperando o personagem principal. Então algo diferente aconteceu. Dessa vez, Deus não apenas falou, ele se aproximou. O Criador desceu até o pó da terra e com as próprias mãos moldou. Barro sendo apertado, terra ganhando forma, braços, pernas, rosto. Não era só mais um ser, era pessoal, intencional, íntimo. Quando ficou pronto, aquele corpo ainda estava imóvel, silencioso, até que Deus fez algo que nunca tinha feito antes. Ele soprou. O fôlego do próprio Deus entrou naquele barro, e no mesmo instante, os olhos se abriram, o peito se encheu de ar, o primeiro coração humano bateu. Nascia o homem, não criado apenas por palavras, mas feito à imagem e semelhança do próprio Deus, capaz de pensar, sentir, escolher, amar, entre bilhões de estrelas, entre todos os animais, só o ser humano carregava a marca do Criador. E ali, no jardim, começava a história da humanidade, mas também começava a maior decisão de todas: obedecer ou se afastar de Deus, porque o início de tudo era perfeito. O problema viria depois, e é aí que nossa história realmente começa.